Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Uma hora importante esse triunfo. Mas mesmo assim, deu um time ainda com medo de atacar, com receio, até mesmo da síndrome de não vencer no campeonato, Tencate? Na verdade, a gente tinha, na minha chegada, nós tínhamos um plano emergencial num aspecto de Copa Nordeste. A gente fez. A gente sabia que tinha que remodelar. Né? Até a gente tomou algumas atitudes antes, mas não podia tomar mais, porque existia a troca da gestão. Com a entrada da nova gestão, através até do presidente Paulo Carneiro, ele tomou algumas atitudes já imbuindo e mexendo no perfil da equipe e designou para mim, dizendo para mim, olha, professor, daqui para frente nós vamos ter o trabalho dessa forma, dessa forma, dessa forma. Serve? Serve. Vamos embora. E o perfil hoje do próprio Vitória tem que retomar o Vitória que era. Laterais atacar, laterais agredir, ter velocidade. Então ele traçou um conceito de jogo para o Vitória. Então eu tive que remodelar nessa semana inteira esse conceito a partir do jogo do Botafogo. Entende? Então, leva tempo, não se consegue isso da noite para o dia, apenas 4 dias de treinamento, 5 dias de treinamento. Nós precisamos evoluir alguns jogadores no aspecto físico, que já melhoraram muito, evoluir a parte tática, né, que é uma coisa que a gente sabe que tem que evoluir, até porque mudamos a característica de jogar, e isso leva um certo tempo. E as modificações, né? Você faz 4 modificações, e a maneira de colocar alguns jogadores, isso mexe com a estrutura da equipe. Se você pegar um Vila Nova, nós temos que exaltar o conjunto do Vila Nova, né, muito bem treinado pelo Eduardo Batista. A gente sabia que seria um jogo difícil, porque o Vila vem desde o estadual com o Eduardo Batista. O Vila só agregou contratações e já tinha um plantel pronto. O Vitória é um clube em transformação, em renovação. Então isso leva tempo. E a Vitória, ganhar hoje seria importante para dar crédito a esse trabalho nosso, junto com os jogadores e a nova gestão. Então eu vejo que essas dificuldades existiram, a gente reconhece, né? Faltou, é um pouco ansioso, tem jogadas que tem que pisar, rodar, circular jogo, encontrar a melhor maneira de infiltrar, às vezes errando lances bobos, né? Mas isso leva tempo. Mas uma coisa que a gente sentiu, disposição, né, foco para vencer, que é uma coisa que nós não perdemos o jogo todo. Mesmo após sofrer o primeiro golpe, né, a gente continuou jogando e logo em seguida buscamos o empate. Já tivemos uma chance com o Andrigo, né, uma bola que o goleiro fez uma defesa providencial e depois uma bela assistência do Andrigo para o Juan, e o Juan infiltrou muito bem, fez o gol e aí foi, e a gente esperou até o momento. E o futebol tem umas coisas interessantes, né, só para bem prolongar. O Juan era para ser substituído se eu tivesse mais uma, né, em função da cãibra ali. E em função de eu não ter mais nenhuma substituição, ele permaneceu em campo. Troquei o posicionamento dele com o Nixon, levei o Nixon pelo lado e trouxe ele por dentro, e justamente a bola sobra naquele funil, naquele corredor. E ele estava ali na hora certa, no momento certo, para fazer o gol. Por favor, fale dessa zaga nova, né, com a estreia de Everton Senna, Capa também entrando como titular ali na lateral esquerda, e do próprio Juan como titular hoje dessas mudanças no time. Exatamente. Até em função do que já tinha traçado um perfil de conceito para o Vitória para a temporada, né, com o presidente em reunião, nós sabíamos que, por exemplo, no momento com o Fabrício, a gente teria um lateral que saísse mais da linha de 4. E o Capa não. O Capa é um jogador que sabe usar mais o corredor, um jogador mais agudo, um jogador de infiltração, dá mais profundidade. Então, isso a gente já sabia. Então, dentro disso, a gente procurou modificar. Né? Na minha opinião, foi muito bem. É um jogador que marca e sai muito bem para o jogo. No entanto, que ele subiu 2 temporadas com o Avaí e nos melhores laterais da Série B até então. O ano passado mesmo fez 4 gols pelo Avaí durante toda a temporada, isso é bom para o lateral. E, ao mesmo tempo, o Everton Senna, se nós precisamos propor jogo, tem que trabalhar com uma linha alta defensiva, você precisa de uma conjuntura de zagueiro rápido para recuperação. Então, o Everton Senna, desde a contratação, a gente já sentia a necessidade de ter um jogador melhor posicionado, que é o quarto zagueiro, e um central que tivesse essa mobilidade, essa agilidade para cobrir laterais e cobrir o próprio lado do centro do gol. Então, o Everton Senna já tinha trabalhado comigo em Londrina, fez um campeonato paulista excelente pelo Novo Horizontino, então a gente sabia da qualidade desse jogador, então por isso da modificação, né? E o Juan, na verdade, a gente, da primeira vez que eu ouvi num coletivo do Sub-20 com um profissional, eu já procurei promover, puxei ele para treinar, né? O Sub-20 tinha aí uns eventos que eram importantes, a gente acabou deixando ele jogar um período, mas quando veio para o Campeonato Brasileiro da Série B, a gente já estava nos planos, né? Mesmo antes da nova gestão, o Juan já estava no plano, eu já tinha puxado ele. E eu sabia que ele seria uma opção, inclusive lá contra o Botafogo. Não o coloquei como titular, até porque era o primeiro momento dele no profissional e a gente tem que tomar cuidado com o jogador
jogador da base para fazer as etapas certas, para não queimar também, né, o momento do jogador. E quando ele entrou o segundo tempo lá e inflamou o jogo para nós de novo, né, contra o Botafogo, e foi muito bem, eu não tive dúvida de colocá-lo como titular aqui. Né, e ressaltar também que, após até a saída do Kaique, o Garcia entrou muito bem. Eu conheço esse jogador desde o Brasil de Pelotas e sei o quanto que esse jogador ele pode agregar ao Vitória. Tencati, parabéns pela vitória. Obrigado. Hoje, literalmente, a base resolveu, né? Claro. E você tem um olhar especial para a base, isso você deixa muito claro. Vitória tem a necessidade de ter um meio armador para municiar os atacantes. A gente sabe da dificuldade financeira que o time tem. Você vai ao mercado ou vai tirar essa solução da base, podemos assim dizer? Nesse momento a gente tinha uma opção interessante, né? A gente tem duas, na verdade, né? A gente tem o Andrigo no primeiro momento fazendo uma função, nós temos o Rui, que pode fazer essa função, que é um meia armador, né? Um jogador canhoto, de belo chute, bom passe, mas infelizmente aconteceu a lesão, e o próprio Matheus Tenório. Mas o Matheus Tenório teve um probleminha também, né, de uma lesão, logo ali no jogo contra o Fortaleza, inclusive, e o tirou desse período. Então ele está num processo ali de recuperação, de fortalecimento, então vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu não vou ter aí o Tenório por 20 dias ou 25 dias. O caso do Rui, de repente, essa semana ele pode evoluir para melhorar ou não. Então a gente está atento ao mercado para um jogador nessa função, né, e ao mesmo tempo a gente pode começar a usar o Nixon, né, que é um jogador de beirada que hoje melhorou muito o aspecto físico, era um jogador, inclusive, na nossa chegada aqui, estava muito fora de forma, demos moral para ele, adotamos um protocolo para ele, e ele demonstrou hoje que pode ser um jogador, uma alternativa a curto prazo, junto com o Andrigo ali, de solução para o time. Tencati, o Vitória muda o presidente, né? E o perfil é totalmente oposto. Paulo é aquele cara mais incisivo, que gosta de estar com o elenco, o Ricardo não, né? Nem ia para os vestiários muito. Como é que foi o impacto para o treinador, para a comissão técnica, jogadores, dessa mudança de gestão do Paulo Carneiro entrando e o Ricardo Davi saindo? Na verdade, são os modelos de gestão, né? O Ricardo tinha um modelo, a gestão antiga, claro que ele tem o perfil dele, e o Paulo ele tem um outro perfil, né? Junto com essa nova gestão. Então, eles sentiram que o Vitória vivia um momento de acomodação, né? Todo o processo interno, né? Então, ele chegou para fazer o quê? Para modificar o processo. Então, que a primeira coisa que ele instituiu, ele disse para mim, falou, olha, existe um modelo até interessante, a qual ele instituiu junto com o Atlético Paranaense, que seriam os treinos pelo período da manhã, né? Começando logo cedo, se apresentando aqui 7h30 da manhã, 8 horas iniciando o treinamento, né? Então, para criar um impacto diferente. O jogador, às vezes, é necessário isso. Eu, como trabalhei já em equipes que existe um gestor ali mais incisivo, então, para mim, não foi novidade, porque eu já trabalhei já com o Sérgio Malucelli no Londrina, Adson Batista no Atlético Goianiense, que tem o perfil um pouco do Paulo, né? E é necessário, às vezes, no futebol, essas mexidas. Então, eu não senti com relação a isso. Claro que os jogadores, no primeiro momento, né, dão uma assustada, mas eles entenderam o processo do trabalho, compraram a ideia. A gente também fez eles entenderem que quando não existe as vitórias, quando não vem as conquistas, você tem que procurar alternativas diferentes. Então, a gestão deu um outro caminho. A gente está caminhando junto. Então, esse que é o importante. O Vitória para crescer e seguir em frente. Aqui, você está com a mão boa aí. Trouxe o Kaique Souza, deu certo. Agora colocou o Juan Potó, que há muito tempo a gente achava que ele devia estar no time, e deu certo. Mas, além disso, você tem 3 ou 4, 5 jogadores aí que já estão aí prontinhos para reforçar o Vitória. Já tem pensamento de colocar no dia do aniversário do Vitória, já contra o Guarani, esses novos contratados? Olha, já tem alguns jogadores, por exemplo, hoje mesmo estreou o Gabriel Bispo, né? O volante aí que jogou o campeonato estadual e treinou 3 dias seguidos. Tinha uma opção de entrar com o Dudu ali logo que saiu o Rodrigo, mas eu preferi do jogador que protegesse mais, ele e o Gabriel Bispo tem essa característica, né, de um volante que marca em posição física e distribui bem. O Dudu já é mais de transição, então naquele momento eu entendi que a gente precisava de uma melhor proteção, eles começaram a arriscar um jogo aéreo ali com 9 infiltrações, então o Bispo já fez essa estreia. Mas tem outros jogadores que eu vejo que podem, aí ao longo da semana, melhorarem o aspecto de entrosamento físico, ficar pronto documentação, e de repente pode ter alguma surpresa ou não, vai depender também do rendimento do dia a dia. E referenciar a respeito disso, hoje nós tínhamos 12 jogadores formados no Vitória, no elenco que veio para campo. Então isso já significa o quê? Uma coisa muito boa, né? Inclusive um dos laterais aí da base que a gente já puxou, né? Lateral esquerdo, que é o Livelto, né? Então já estando junto também, outro jogador que já pegou seleção de base e que daqui a pouco vai se despontar também. Tencati, o Vitória sempre teve um jogador, um time sempre com laterais bons, de linha de fundo, claro, de arrancada.
O Capa hoje, na minha visão, até na nossa equipe, diz que ele não rendeu aquilo esperado. Não, não. Agora, o Vitória busca outro jogador, já que hoje o Vitória solta nas laterais. E aí eu te dou o exemplo por que o Capa não rendeu, né? Porque falta um jogador para aproximar, para existe a triangulação. Capa, né, igual estava ali Kaique, e um suporte do volante por trás para que aconteça essa movimentação, a aproximação. Se não acontece isso, o lateral às vezes ele fica muito num contra um, muito no cheque, e aí não funciona. Né? Então a gente precisa desse apoio. O Rodrigo D'Andrade até ele dá um apoio melhor para o lado direito, lá em cima do Matheus. Não funcionou tanto hoje, não. Então ali que a gente precisa melhorar e evoluir mais. As triangulações, as tabelas, esse meia que vem saindo de lá da defesa, flutuar, receber e colocar esse lateral na profundidade, e porque ele tem essa característica, né? Então, jogador de infiltração, jogador de penetração, né? Todo mundo fala hoje ataca-linha, né? A linguagem da ataca-linha, mas eu falo ainda da linguagem antiga, a infiltração. Então, eu vejo que ele é um jogador que pode suprir momentaneamente, claro, que a gente vai buscar. De repente, o Olivelto vai suprir isso, mas o Capa, vocês vão ver que é um jogador que vai crescer, vai evoluir e vai chegar no ponto ideal para nós. Capa, o Capa não, tem Cate, quase a mesma coisa. Não foi simplesmente um 2-1, foi um 2-1 de virada. Vitória não estava ganhando, Vitória não estava jogando bem. Sim. E hoje, além de jogar bem, num certo limite, a gente sabe das dificuldades ainda do Vitória, mas conseguiu buscar o resultado. O que influencia durante aí as próximas partidas? A gente sabe que é início de temporada, início de campeonato, mas o que pode dar para os jogadores do Esporte Clube Vitória esse triunfo de hoje? A gente acredita que quem vive do futebol, existe os pesos, né? Você trabalhar num clube igual Vitória e você ficar 13 rodadas sem vencer, isso não é para qualquer um. Isso é uma tonelada nas costas dos jogadores e nós ao mesmo tempo, que compramos o projeto, compramos a ideia. Então existe um peso para todos. E logo você estreia na Série B com derrota, né, e até disse que era uma derrota injusta lá em função de que não era para 3-1. Poderia ter perdido, mas não para 3-1. Então foi uma vitória, foi uma derrota lá que escondeu muitas coisas e a gente tentou, com essas mexidas na semana, promover uma outra equipe. Então é para tirar um pouco desse peso, tirar a ansiedade, melhorar, inclusive, a dinâmica do jogo, o conjunto, essas coisas de estarem mais soltas, de, por exemplo, volante propor jogo, lateral vir para triangulação, atacantes entrar mais 1-2, procurar a melhor sintonia com um atacante de centro, que é o Neto Baiano, que a gente vai procurando alternativa, que pode ser daqui a pouco o Léo Ceará, ou uma outra alternativa. Então a gente ainda precisa evoluir. E a gente sabe que um dos pesos para essa evolução estava numa vitória, numa conquista de um resultado. Então eu acredito que a partir daí, acho que tira um peso e a gente vai estar mais solto para um próximo jogo. Mas é aquele detalhe, comemorar momentaneamente, não esconder os problemas, que a gente não vai esconder isso, e corrigir durante a semana para chegar contra o Guarani e ver uma equipe já em evolução mais ainda. Ainda em comemoração, Cláudio, o Vitória tem subido bastante o número de sócios, né? Eu acredito que durante essa semana vai subir mais ainda. Tem alguma mensagem para dar ao torcedor que não é sócio ainda? Com certeza, que o torcedor volte a acreditar no Vitória, no projeto do Vitória, e a gente sabe que o Vitória vai brigar por o acesso, a Vitória vai evoluir para isso. Né? Então a gente está vendo a reorganização interna que o grupo está promovendo, a busca de toda a estrutura, recursos, contratações, isso vai acontecer. Então que o torcedor acredite, aquele que realmente ama o Vitória, aquele que gosta do Vitória, associe-se, porque você vai fazer diferença, inclusive, para a contratação de jogadores nossos, para orçamento. Então isso é importante, então o torcedor acredite. Joia, gente. Obrigado.